Muito bem, hoje à noite eu quero falar com vocês, compartilhar uma palavra sobre vitória. Eu sempre sugiro que você coloque sempre o seu coração, sempre as suas intenções de ouvir o Senhor, de entender aquilo que o Senhor quer dizer com você e falar a você. Minha função aqui é apenas transmitir, apenas repassar a palavra do Senhor, e espero mesmo que encontre locais aí, corações como terra boa, e que o Senhor, como nós oramos, faça grandes coisas em nossas vidas. Qual é o seu conceito de vitória? Como você define vitória? O que é vitória para você? Estamos num período, estamos sempre em épocas das nossas vidas buscando essa palavra. Alguns se sentem derrotados, situações na vida nos colocam para baixo, momentos difíceis que passamos, derrotas que tivemos, nos fazem nos sentir derrotados, seja por qualquer passão, qualquer intempérie, qualquer dificuldade que passemos. Algumas pessoas se sentem derrotados mesmo, sonhos frustrados, projetos que não deram certo, ou dor mesmo, absurda, que aí a gente não se sente tão vencedor. E aí essa dificuldade de definirmos quem é vencedor afinal, o que é vencer, quem são os vencedores, o que é vitória, e isso compartilhando com vocês na perspectiva bíblica. É óbvio que as nossas conquistas nos dão um senso de vitória, de que vencemos. Quando atravessamos a linha, nós temos aquela sensação de que corremos e vencemos, que completamos a jornada, que nós chegamos. Qualquer aquisição nossa, um casamento, um filho que chegou, uma conquista que nós alcançamos, uma doença que nós vencemos, sempre nos dá o sentimento de que nós vencemos algumas etapas na vida. Mas nós sabemos, e todos nós sabemos, que isso nada mais é do que momentâneo. Seja a doença vencida, seja a conquista adquirida, seja o sucesso obtido, seja a linha cruzada, todos nós sabemos que isso é uma questão momentânea. Coisas sérias a gente ainda precisa encarar, a realidade da vida ainda precisa ser olhada nos olhos, e estas euforias, essas festas, que são legítimas, que tem convidados para a gente celebrar, elas são momentâneas e são passageiras. Quantos concordam? Todo mundo? Amém. Êxodo capítulo 32, esse não é o nosso texto, vai estar até aqui projetado, você nem precisa abrir, só se você quiser mesmo conferir aí nas escrituras. Êxodo 32, 18, Josué e Moisés, eles estão ao monte, Moisés acima, Josué aguardando, e o Senhor está passando a Moisés as tábuas da lei. E quando desce, passa o período, quando Moisés está descendo, Josué diz, tem uma festança lá embaixo, um culto está fogo, o poder de Deus está descendo e o negócio está animado lá embaixo. Não é esse culto meio desanimado da nova vida não, o negócio lá está bom mesmo. E aí o Josué fala isso para Moisés, mas o Moisés diz assim, rapaz, isso aí não é cântico, brado, grito, alarido de vencedor. E nem de vencido. Isto não é um ambiente de vitória e de vencedor, de vencido e vencedor, não. Isso aí é só festa. Eu estou sentindo que é um som de gente festeira e não de gente vencedora. Por que Moisés identificou isso, eu não sei. Mas chegando lá, de fato, o povo estava festejando em torno de um bezerro. Arão permite que isso aconteça e Moisés quebra as tábuas do mandamento, revoltado, que como um povo é capaz de fazer isso. Poucos dias depois de serem retirados do Egito, eles agora são capazes de formar um bezerro de ouro e dizer que foi esse ídolo que tirou a gente do Egito e não o Deus vivo e verdadeiro. Então existem alguns alaridos que são apenas festas momentâneas, passageiras, e não brados de vencedores. Brado de vencedor é diferente de alarido de festa passageira. E aí eu queria compartilhar com vocês essa perspectiva de vitória no conceito do Evangelho, e peço a você que abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e esse é o texto que eu compartilho conosco hoje à noite. 1 Coríntios capítulo 15, ele é um capítulo bem longo, é um dos mais longos do Novo Testamento, tem 58 versículos, nós não leremos ele todo, mas eu pontuarei alguns versículos aqui e peço que você me acompanhe na leitura. Primeiramente do verso 1 ao verso 4.
1 Coríntios 15, do 1 ao 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, sem alterações, a menos que vocês tenham crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Verso 12, vou salteando aqui alguns versículos. Verso 12 diz, ora, se é corrente pregar-se, havia na igreja de Corinto essa ideia, essa mensagem de que Cristo não ressuscitou. Por isso que o apóstolo Paulo fala isso no verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsários, por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, Paulo repete, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, eles não só dormiram, eles morreram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. De fato, irmãos, de fato, é verdade, é comprovado. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Verso 26, nós temos que lidar com o inimigo, no verso 26 diz, e este inimigo será o último que será destruído da série de inimigos que serão destruídos, a morte será a última. O último inimigo a ser destruído é a morte. Por favor, verso 30. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? De que isso valeu a pena? Se os mortos não ressuscitam, o que eu estava fazendo lutando contra feras? Deveríamos estar comendo e bebendo, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Verso 35, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprovidar cada uma das sementes ao seu corpo apropriado. Verso 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Verso 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento. Nesse momento nós seremos transformados. Vai ser tão rápido como um abrir e fechar de olhos. Mas o que acontecerá é o ressoar da última trombeta. Essa trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível, o nosso hoje, ele se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Que palavra é? Tragada foi a morte
pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler junto esse versículo 57? Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, portanto, por causa disso tudo, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Somos mais que vencedores em Cristo, mas mais que vencedores em quê? Se passamos por lutas, se passamos por fracassos, se sepultamos pessoas amadas, se perdemos lutas para enfermidades, somos mais que vencedores em quê? Sobre a morte. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos. Já repeti, falo várias vezes, que eu tenho muito medo de chegar a esse local e não falar a vocês o que é verdade. E essa palavra, esta mensagem de hoje, ela não é agradável aos nossos olhos. Ela é poderosa para os nossos corações. Ela não é agradável aos nossos ouvidos. Ela transforma a nossa alma. Porque a gente não gosta de falar desse tal de assunto, morte. A gente gosta de falar de vitória. Só que pelas lentes do Evangelho, não existe vitória sem falarmos e encararmos e lidarmos muito bem com esse assunto, morte. Amém? Porque senão, nós estamos atravessando momentos de anestésicos, às vezes estamos ouvindo palavras falsas, muitas vezes enganados, ludibriados e iludidos, e não poucos decepcionados. Porque o Senhor nos prometeu vitória e Ele não veio. Ele disse, mas que vitória Ele te prometeu? Então, por isso, que mais uma vez, que o Senhor ministre ao nosso coração e que a gente entenda o que Ele quer nos dizer hoje à noite. Em primeiro lugar, não existe vitória sem Evangelho. Não existe outra alternativa de encontrarmos vitória, senão por aquilo que o Evangelho nos ensina. Versículo 1 ao versículo 4. O apóstolo Paulo diz, olha, é assim, a dinâmica do Evangelho é desta forma. Eu profiro, vocês escutam, vocês creem, vocês perseveram e vocês são salvos. A dinâmica do Evangelho é essa. Logo nos versículos primeiros aqui, versículo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo dá a entender que a dinâmica do Evangelho é assim. Ele é proferido, alguém, o receptor, escuta, ao escutar ele crê, ao crer ele persevera no que creu e assim ele é salvo. E a mensagem do Evangelho é assim, Jesus morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado mesmo, sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscita. Essa é a mensagem das boas novas. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, a conta está paga. Ele foi sepultado e de lá saiu como vencedor ao terceiro dia, trazendo nas mãos a chave do inferno e da morte. E dizendo, a morte não pôde me vencer, porque eu não sou o Senhor da morte, eu sou o Senhor da vida. E não existe nenhuma possibilidade da morte ser vencida se o autor da vida não declarar a sua derrota. E foi isso que eu fiz. Fui sepultado, fui até a morte e trouxe de lá a sua derrota nas mãos, porque da morte eu sou o vencedor, porque da vida eu sou o Senhor. Então essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é que vai dar tudo certo. A mensagem do Evangelho é morra em paz. Aleluia, não, aleluia, não gostou. Pois é, essa mensagem a gente não gosta. Essa mensagem trava, porque parece que tem alguma coisa errada. Não tem gente boa. Não tem mensagem errada. Por isso que ela não nos agrada. Ela não agrada aos nossos ouvidos. E está certo, porque nós não fomos feitos para morrer. E desagrada mesmo, porque dentro de mim existe algo que fala assim, algo está errado, porque eu não fui feito para morrer. Isso é verdade. Isso aconteceu por causa do Éden.
da escolha do fruto errado que o Senhor disse: se comer, morre. E comeu. Por isso que a árvore da vida, ela é escondida. E daqui a pouco, mais no final, nós veremos aonde ela está. Lembra de Gênesis? Quando o casal é expulso e põe um anjo dizendo para que este casal nunca tenha acesso à árvore da vida, porque senão eles viverão eternamente. Então imagina Saddam Hussein vivendo eternamente. Hitler vivendo eternamente. Mussolini vivendo eternamente. Imagina essa turma nunca morrendo. Não, então por isso que eles têm que ser expulsos. E agora eles precisam passar pela morte. E aqueles que um dia ouvirão a mensagem do Evangelho, ouvirão que a morte virá, mas a vitória sobre a morte já foi garantida. Por isso que a gente está aqui. Não há condições da gente ter vitória se for com outro ensinamento. Não há condições da gente ter vitória se for através de outras mensagens. Por favor, em nome de Jesus, não sou eu. Não é o que Cledson prega. Não é o que esta igreja crê. É o que o Evangelho diz. E não tem como a gente encontrar a linha da vitória, os nossos filhos serem vencedores, a nossa casa entrar na rota da vitória, se não for pela mensagem do Evangelho. Evangelho. E essa era a briga de apóstolo Paulo, para que a igreja nunca desse ouvidos, nem que se fosse de um anjo descendo do céu, que a igreja jamais abrisse mão do Evangelho, por mais que fosse um anjo que trouxesse uma mensagem diferente. Ele fala isso aos Gálatas. Então aqui, a gente observa que se nós temos esse Jesus que morreu, esse Jesus que foi sepultado, esse Jesus que ressuscitou, perceba a última palavra que tem: segundo as Escrituras, segundo as Escrituras, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. O que está escrito a seu respeito, já está escrito. A segurança, a resposta que você e eu, nós precisamos para a nossa alma, é no que está escrito, não é no que vai acontecer. Não é um otimismo em relação a amanhã, é uma revelação sobre a eternidade. A mensagem do Evangelho não é nos trazer o que vai acontecer amanhã. Desenrosca, filho. Você não precisa de profecia para saber do amanhã, não. Você precisa do Evangelho para entender a eternidade. Porque sobre amanhã isso é otimismo, se não doença. E ela foi proibida pelo Senhor. Os agoureiros não poderiam prever futuro, se não fosse eu que tivesse revelado por um propósito. Então nós não estamos aqui para saber se amanhã vai dar certo. Nós estamos aqui para entender mensagens na perspectiva eterna do Evangelho. Você já parou para pensar que nós já morremos? Você já parou para pensar que nós já estamos no céu? Você já parou para pensar que alguns, infelizmente, já estão no inferno? Sim, porque a Bíblia já está escrita. E ela já está fechada. O Apocalipse foi escrito. Na sua Bíblia tem Apocalipse? Aí diz que tudo fechou. Então, se o Apocalipse já fechou, eu já sei onde eu estou. E que loucura é essa? Pois é, porque tudo já aconteceu. Ou você acha que Deus está amanhã? Eu não acredito que o seu Deus é o Deus do amanhã. Sério? É um Deus muito pequeno. Porque o nosso Deus, Ele é o ontem, hoje e sempre. Sabe qual é o seu nome? Pai da eternidade. Então não é uma questão de amanhã, é uma questão de entendermos o que é eterno. E a briga de um cristão para saber do amanhã é uma angústia que vai o oprimir e o adoecer. Que Deus ministre ao nosso coração realidades eternas e perspectivas eternas, e isso só é possível através do Evangelho. Por isso que Jesus diz assim: aquele que crê em mim tem vida eterna. E não vida boa, não vida protegida de coronavírus.
Não vida protegida de bala perdida. Não vida protegida de enchentes e tsunamis. Não vida protegida de câncer. Não vida protegida de doenças. Mas você já tem uma vida eterna. Isso muda tudo. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que eu preciso. É isso que a minha alma sangra. Para que eu tenha respostas com desdobramentos eternos e não palavras momentâneas. Que se eu sei que se resolver isso, amanhã eu estou chorando de novo. Porque outra coisa virá. Porque só a eternidade pode responder e aplacar a minha alma. Esse é o Evangelho. Em segundo lugar, não é evangelho quando não tem esperança. E não há esperança sem ressurreição. Se você não tem esperança, você não sabe o que é o evangelho. E a esperança que nós temos é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Quando a gente pega do versículo 14 ao versículo 19, do verso 14 ao 19 que nós lemos, o apóstolo Paulo já declara que na cruz, Cristo pagou o preço dos nossos pecados lá. Então a gente não vive mais para pagar a conta. Mas é o túmulo vazio que declara a nossa vitória. É o túmulo vazio que diz que nós vencemos, porque Ele venceu. A cruz é redentiva. O túmulo vazio é a esperança. E é isso que o apóstolo Paulo vai sublinhar aqui para a gente entender melhor. Porque a sequência de coisas que o apóstolo Paulo fala sobre a não ressurreição é desesperadora. Porque se vocês não tiverem uma perspectiva de que Cristo ressuscitou, a sua fé é vã. Você está perdendo tempo. Perdendo tempo aqui. Você está perdendo uma vida. A sua fé é vã. Podia mudar de religião, era melhor. A pregação é vã, a fé é vã, não tem esperança. Os apóstolos e os profetas não passaram de falsários e salafrários, porque eles estão dizendo que Jesus ressuscitou, e se Jesus não ressuscitou, eles são mentirosos. Então os mortos não têm esperança nenhuma. Quem morreu não dormiu não, quem morreu é morte eterna. Porque se Cristo não ressuscitou, os que dormiram, versículo 18, não tem esperança nenhuma. É só morte, amigo. O que tem no para-brisa do carro da vida que você está dirigindo é só morte que tem pela frente. E é eterna. Porque se Cristo não ressuscitou, quem morreu só vai conviver com morte para sempre. E vem o brado do versículo 19, que parece que a gente ainda não entendeu esse texto. Digo nós no sentido dos crentes modernos. Se a sua esperança em Cristo se limita, tem uma limitação só a esta vida, você é o mais infeliz de todos os homens. Se você tem um limite da sua esperança só para as coisas darem certo aqui, essa é a tua esperança em Cristo, ela é limitada aqui. Por isso que você é do jeito que você é. Porque então nós somos mas muito infelizes. Entende o que é a ressurreição? Depois, quando nós observamos esses textos de uma forma melhor, eu espero mesmo em oração, que o seu coração, que o meu coração, que o nosso coração dilate em relação à verdade do Senhor para nós. Irmãos, não seria difícil pregar aqui coisas do hoje. Não seria difícil a gente fazer uma campanha para que aquilo que você está querendo se resolvesse. Mas isso poderia não ser verdade. Porque a nossa esperança não está limitada aqui. Não adianta mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, de novo. Isso foi para Naamã. Essa não é a nossa esperança.
E quando a gente começa a entender essas coisas, as nossas vidas começam a mudar hoje. Quando isso começa a entrar no nosso coração, nós somos transformados hoje, mas numa perspectiva eterna. Terceiro lugar, não há ressurreição sem morte. Se a gente está falando de ressurreição, algo tem que ter morrido. Verso 30, verso 32, como nós lemos, o apóstolo Paulo diz, escuta gente, a gente está sendo exposto a perigo a toda hora. Toda hora. E claro, o apóstolo Paulo tem as suas realidades do seu momento, o que ele estava fazendo, aonde ele estava se metendo e os riscos que ele estava correndo. Mas nós também. A gente está correndo risco a toda hora. Nós não sabemos o que pode nos acontecer hoje à noite. A gente não sabe se volta do trabalho em vida. Nós não sabemos se o passeio vai dar certo, se não termina em tragédia. A gente não sabe. Na verdade, a gente não sabe se tem bala perdida, se tem um maluco no trânsito. A gente não sabe. Porque nós estamos sendo expostos a perigos a toda hora. Ah, você pensava que era só o Covid? Mas é toda hora que a gente estava correndo riscos. Mas o apóstolo Paulo diz no versículo 31, e ele dá um brado dizendo assim, mas todo dia eu morro. Não é que algo me matou, não é que algo me alcançou, não é que alguma coisa ruim me aconteceu. Não, eu já tenho uma partida de que todo dia eu amanheço morto. Eu amanheci o dia, vi o raiar do sol, morto. Todo dia eu morro. Porque não sou mais eu quem vive. Porque para que eu descubra o que é ressurreição, eu tenho que morrer. Para que eu experimente o poder da ressurreição no dia de hoje, eu tenho que amanhecer morto. Eu não posso mais estar vivo. E sabe qual é a grande mensagem do Evangelho? É se nós já morremos. A pergunta que o Evangelho faz para mim e para você é, escuta, você ainda está vivo? Ah, então é por isso que você é tão cheio de si. Porque uma pessoa viva, ela é exatamente assim, frustrada, sem ânimo, perdido, desesperado, maluco, perturbado, crítico. É uma pessoa doente, é cheia de problema e um medo enorme de morrer. Ah, então você ainda não morreu. Então a tua vida é uma luta intensa para sobreviver. Sobrevivente? Mas isso não faz sentido com o Evangelho. Porque um dia, sobrevivente, você vai morrer. E você e eu, nós sabemos que vamos morrer. Aleluia, meus irmãos. Olha, eu nunca tinha visto aleluia tão forte quando alguém soube que ia morrer. Isso nos liberta, porque não importa se vai ser daqui a 20 anos, se vai ser daqui a 30, se vai ser daqui a 50, se vai ser daqui a 70, se vai ser daqui a 100, não importa, mas o relógio está correndo. Nós temos que morrer. Nós temos que morrer. Porque se eu lutar por uma sobrevivência, isso não é um evangelho. Vamos sair sem máscara? Ô irmão, não estou falando isso. Entende? A perspectiva é espiritual, não é terrena. Cuide da sua saúde. Você é templo do Espírito. Mas não esqueça, esse templo vai ter que ser desfeito. Aí o apóstolo Paulo diz, todo dia eu morro. Sou exposto à morte todo dia. E meus irmãos, eu protesto. Se eu lutei com fera, encarei as feras romanas, que possivelmente não eram os leões, porque Paulo era um cidadão romano, mas ele entendia uma luta muito feroz da vida. Se ele diz, espera aí, se eu lutei o que eu lutei, e Cristo não ressuscitou, que furada que eu me meti. Não sei se você já teve uma crise parecida com a minha, mas quando eu era adolescente, em torno de 12, 13 anos, isso faz o quê? Poucos anos atrás, eu tinha uma dúvida enorme se eu estava na religião certa. Disse, rapaz, por que tem tanta religião aí fora? E se eu estiver errado?
E isso foi me dando uma angústia. E isso foi me dando uma angústia. E se a minha irmã, que é minha mãe na fé, ela errou e me levou junto? Rapaz, será na igreja fulana ali que aquele povo diz que nós estamos errados? E a gente está dizendo que eles é que estão errados. Rapaz, e se eles estiverem certo? Nunca teve essa crise, não? Rapaz, isso foi me dando uma angústia. Meus irmãos, em 12 para 13 anos veio essa crise. Não sei se eu estou certo. E quem me garante que eu estou certo? Quem está do meu lado? O pastor vai dizer que eu estou certo? Ora, mas o pastor é meio suspeito para dizer que eu estou certo. E eu acredito que foi nessa crise que muita coisa mudou na minha vida. Eu acredito que foi nessa crise aonde algumas fronteiras eu atravessei, onde algumas águas eu mergulhei. Eu acho que foi nessa crise que eu nunca busquei o Senhor de uma forma tão intensa. Eu acho que foi essa crise que me fez saber se eu estava certo. Porque assim, se eu estou me dedicando tanto a algo que não me traz esperança, era melhor estar comendo e bebendo, que amanhã eu ia morrer. E esse texto, o apóstolo Paulo diz, eu tenho tanta convicção, mas eu tenho tanta convicção que é verdade, que por ela eu morro. E eu não estou morrendo a cada dia porque eu estou ficando mais velho a cada dia. Não, isso não é questão biológica que eu estou falando. É uma convicção que me mata. E não uma ideologia que me preserva. Você já falou isso antes, não só uma vez, ainda estou repetindo. Porque eu sei que nesta pandemia, muitos de nós estamos em angústia para nos preservarmos. Lembre dessa palavra, todo dia você está morrendo. E não vai importar de quê. Desassossega, acalme seu coração. Há uma palavra de esperança para nós. E essa palavra de esperança não é que nós não vamos morrer. A palavra de esperança é que todos nós vamos morrer. Em segurança e em paz. A fé que nós temos não é para não morrermos. A fé que nós temos é para saber morrer. Agora eu sei morrer do jeito certo. Até porque, gente, nós estamos numa linha agora que vale a pena a gente dizer isso. Qualquer fruto sem morte é simulação. Porque aqui, no versículo 35 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. É como uma semente, que para dar fruto, qual é o primeiro processo? Morte. Porque se a semente não morrer, não nasce. Para nascer tem que morrer. Então a verdade aqui é, verso 36, para que nós não sejamos insensatos, é a gente ter a certeza de que esse texto é verdade. O que semeais não nasce se primeiro não morrer. Não vai haver nascimento, irmão, se não houver morte. Para você nascer de novo, tem que morrer. Tudo que foi feito, o mundo, a sua glória, toda a criação, ela foi feita numa realidade. O Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo. Então, tudo foi criado porque alguém que é o Senhor de tudo morreu. Tudo foi criado em morte. E eu estou querendo manter a minha vida em vida. Seu casamento tem que morrer. Entenda, eu não estou dizendo que você vai ter que matar seu cônjuge. Eu vi alguns sorrisos além das máscaras. Extensão que eu disse. Seu casamento tem que morrer. Tudo que Deus te der, tudo que Deus te deu, por que ainda é teu? Por que a sua filha, por que o seu filho são seus? Por que você ainda não os matou?
Por que que o seu marido ainda é seu? Por que que a sua esposa ainda é sua? Por que que a família ainda é sua? Por que que a casa você não matou? Por que que os bens, o que você adquiriu? Escuta, teus planos, por que que você ainda não os matou? O teu projeto que está te matando, por que que você ainda não o matou? Por quê? Porque não nasce, filho, se não morrer. Então, ressurreição, gente boa, é um princípio da nossa vida. E para ele existir, tem que haver morte. Tem que morrer. Só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Tem que morrer. Como foi que nasceu a fé? Se Abraão é chamado de pai na fé, como começou esse negócio? Por que que a bênção chegou até nós? Porque ele matou Isaac. Porque o Senhor, ele colocou Abraão para sacrificar a única semente que seria desta semente toda uma nação. Aí Abraão diz assim: eu quero que você pegue a semente chamada Isaac e mate. Em Hebreus capítulo 11, o autor aos Hebreus diz assim: e Abraão matou, e houve ressurreição. Mas sabe o que foi que aconteceu? Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Ressurreição. O nascimento da nossa família não vai acontecer se primeiro ela não morrer. Os nossos filhos não nascerão espiritualmente se primeiro nós não matarmos. E os nossos filhos têm que ser mortos no ventre. Porque não a nós, Senhor, e não a mim, e não de mim, e não para mim, e não meu, nada. Tudo é teu, porque do Senhor, por meio do Senhor e para o Senhor, são todas as coisas. A minha vida também, e todo o projeto que eu tenho, eu mato tudo hoje à noite, porque eu não quero mais viver para que tudo nasça agora na perspectiva eterna, numa perspectiva espiritual e não mais terrena, e não mais passageira, e não mais momentânea e cronometrada. Pelo amor de Deus, a cura que você está precisando hoje, já falei isso e repito, amanhã você vai precisar de outra, e essa vida nunca acaba. Porque nós temos uma esperança num Cristo que se limita a esta vida. Então nós somos os mais infelizes, porque a gente nunca vai festejar a vida, porque a gente ainda não morreu. É como uma semente. Difícil a gente entender? João capítulo 12, há um episódio muito curioso lá, onde uns gregos queriam ter uma particular com Jesus, né? João 12, a partir do versículo 20, e uns gregos chegam aonde Jesus estava, e o Senhor Jesus estava já na iminência de ser preso, e chega alguns gregos lá e chama Filipe e diz: Filipe, dá uma palavra para Jesus aqui, que tem uns gregos aqui fora querendo falar com ele. Aí o Filipe vai lá chamar Jesus. Primeiro ele chama o André: cara, vamos ali comigo, tem uns caras aí querendo falar com Jesus. E quando vai falar com Jesus: Jesus, tem uns gregos lá fora querendo falar com o Senhor. Ele diz assim: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aí diz: não, eu sei, amém, glória a Deus. É porque tem uns gregos lá fora querendo falar com o Senhor. Se o grão não morrer, não pode dar fruto. Ele diz: entendi. Mas é porque tem uns gregos lá fora. Irmão, pare de chamar Jesus para fora. Ele não vai dar uma exclusiva para você, não. Você não é isso tudo, não. Que Jesus vai parar para te dar uma exclusiva. Para de se achar grego, que você merece alguma coisa. Morre. Não sou eu que saio, é tu que morre. Quem você pensa que você é, para eu dar uma exclusiva para você? Quem te ensinou que você é centro de alguma coisa? Então Jesus fala isso em João 12. E a gente percebe o que ele estava dizendo. Eu não serei glorificado na boca de grego, eu serei glorificado pelos lábios do meu Pai, cumprindo os projetos que ele disse que era para eu cumprir.
Então não são homens aqui, ou esse pessoal que se acha inteligente, que vai dizer quem eu sou. E ele fala isso, a semente tem que morrer. Diga isso para os gregos. Diga isso para o pessoal da Nova Vida. Diga isso para o pastor da Nova Vida. Você tem que morrer, amigo. Sabe o que é falta de sono? Gente que ainda não morreu. Eu não gostei de ler isso. Isso aqui foi onde eu li. Sabe qual é a pessoa que não consegue dormir? É aquela que ainda não morreu. Porque sabe o que é a morte para um crente? Dormir. Sabe o que o apóstolo Paulo chama um crente morto? Dorminhoco. Ele só está dormindo. E sabe o que é dormir? Perder o controle. Sabe o que é dormir? É saber que o mundo vai rodar sem mim. Aleluia! Você já entendeu isso, filho? Que o sol vai nascer independente que você esteja acordado ou dormindo? Eu pensava que era você que fazia o sol nascer. Que se você não estivesse ali orando, o sol não nascia. Só que era você, a tua fé que fazia o sol nascer. Porque parece que com fé a gente faz o sol nascer. Com fé a gente faz qualquer coisa. Com fé a gente faz... Só que era a tua fé que fazia o mundo girar. Por isso que você não dorme, né, maluco? Porque quando você dorme, você perde o controle. Ele disse, exatamente. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. A gente já foi sepultado, irmãos. Sabe o que foi que aconteceu quando nós nos batizamos? Um símbolo de que nós morremos e de que nós ressuscitamos. Então hoje eu já morri e já ressuscitei. Então quando a morte chegar na minha porta, chegou atrasada. Eu não sei se vocês vão celebrar o sepultamento do Cledson, eu não sei. Mas por favor, se vocês fizerem isso, não vou dizer que eu vou estar de olho, porque seria uma aberração, mas... um dia uma ovelha minha disse isso no sepultamento, né? Muita gente, aí a ovelha minha disse assim, mas pelo menos ela está vendo o tanto que ela é amada, né? Mas venha cá. Onde você aprendeu isso? Que ela está vendo isso aqui. Qual é o seu pastor? Mas também o pastor que ela tem, que ela tinha, né? Mas quando você for fazer o meu sepultamento, diz isso não, pastor, vira a boca para lá. Para cá. Quando você for fazer meu sepultamento, gente, você acha que você é daqueles que não deixa a sandália desirada porque alguém da família vai morrer? Não sei que qualidade de cristão você é, meu amigo, mas sinceramente, falar de morte significa que a gente está chamando a morte. Você acredita nessas loucuras? Então, se vocês forem fazer o meu sepultamento, jamais façam o sepultamento de um perdedor. Faça o sepultamento de uma pessoa que foi mais que vencedor em Cristo Jesus. Mais que vencedor, mais que vencedor. Quem leu Lucas hoje, nós estamos no capítulo 13. Primeiros versículos de Lucas 13, nós estamos numa caminhada de ler Lucas nesse mês de dezembro. Uma torre caiu, uma torre de Siloé, e matou algumas pessoas. Houve um acidente lá, uma torre caiu e matou algumas pessoas. E Jesus diz assim, jamais pensem que as pessoas que morreram são mais pecadoras do que as sobreviventes. Porque eu não lido mais com esse assunto de quem morre é perdedor e quem está vivo é um vencedor. A gente não vence mais doença, mas também nós não perdemos mais para a doença. Porque seja doença, seja em saúde, seja principados ou potestades, seja coisas do presente ou do porvir, seja perigo, morte, espada ou nudez, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não importa mais. Então não há mais um derrotado, não há mais um esmagado pela torre e um sobrevivente vencedor. Que ideologia é essa? Por isso que Jesus disse, jamais diga isso, que no acidente de carro o que morreu é o prejudicado e o sobrevivente é um abençoado. Jamais diga isso, porque você é um maluco e está ensinando loucura para as pessoas.
Assim como um amigo de Jó, eu não vou ouvir a sua oração, seu perturbado, porque eu nunca disse isso. Fale de mim o que é verdade, e eu não lido mais com essas questões. Eu não lido mais por mérito, e eu não mato, ou eu não deixo viver, porque esse aqui é melhor do que esse. Eu nunca fiz isso. Quando eu mato ou deixo viver, é porque eu quero cumprir nessas pessoas os meus propósitos. E se morrer, é para minha glória. E se ficar vivo, é para minha glória. E não importa quem seja. Todos nós morremos e perdemos o controle. Por isso que agora a gente pode dormir. Todos nós morremos. E por isso agora nós não vamos ficar só. Porque solidão é um fruto, é uma semente que não morreu. Lá nesse texto de João, capítulo 12, diz que se o fruto não morrer, se a semente não morrer, vai ficar ela só. Por isso que a solidão é uma semente que insiste em não morrer. Você é uma pessoa solitária porque você insiste em ficar vivo. Porque se morresse, ia dar frutos. Para encerrar. Por isso, meus irmãos, que Deus te dê hoje. Que Deus te dê hoje. Mate. Se você casou, mata o cônjuge. Aleluia. Se você teve um filho, mate-o. Porque senão os projetos de Deus nunca nascerão. Casamentos vivos são casamentos nos quais Deus nunca poderá realizar seus propósitos. Nunca. Porque eles não morrem. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Frequentador de igreja não nasce de novo. Piora. Porque tem a premissa de que está certo. Para encerrar. Nunca haverá vitórias sem essas verdades descerem para o nosso coração. Nunca seremos vencedores se a gente desconsiderar o que nós ouvimos hoje à noite. Aí vem, a partir do versículo 50, o apóstolo Paulo dizendo: o reino de Deus não pode entrar carne, amigo. O reino de Deus não entra carne. No reino de Deus não entra as tuas aquisições, o reino de Deus não entra os teus patrimônios, porque o reino de Deus não entra carne e sangue. Porque o reino de Deus só entra o que é espiritual. Por isso que você tem que morrer. E vem uma sequência de palavras aqui extraordinárias, e uma delas é o apóstolo Paulo dizer: é um mistério, eu não sei te dizer, ninguém consegue explicar, mas isso é um mistério. Esse corpo, ele será glorificado. Isso é um mistério. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei de que forma, eu não sei. Isso é um mistério. Alguns teólogos devem saber, mas Paulo não sabia. Alguns grandes célebres da humanidade sabem dizer o que é isso aqui. Paulo não sabia. E como eu estou pela palavra inspirada e não o que grandes célebres disseram, eu também não sei e ensino para essa igreja, ninguém sabe. Isso aqui é um mistério. Mas num momento, nós seremos transformados todos, num piscar de olhos. A nossa alma está esperando por esse momento. Não é um dia, não é uma semana, não é um mês, não é um ano. É um momento. Nós podemos celebrar o Senhor Jesus hoje, porque esse momento está por vir. E a gente está aguardando ansiosamente esse momento. Porque no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará. E nós nos encontraremos com Ele e daremos continuidade a uma vida eterna que Ele já nos deu. Precisamos morrer para adquirir todas as promessas do Senhor. Porque não haverá ressurreição sem morte, não tem esperança sem ressurreição, e o Evangelho é nos matar. Aí por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: quando isso acontecer, tragada foi a morte pela vitória, versículo 54. A morte foi tragada pela vitória. A vitória tragou a morte. O nosso maior inimigo, o último inimigo que será destruído, já foi decretado na agenda do Senhor o dia da sua destruição.
Ela já está completamente derrotada, porque quando chegar, chegou atrasada. Eu já ressuscitei em Cristo Jesus. Eu já moro com o Senhor nas regiões celestiais. Colossenses 3,3 diz que eu já estou em Deus. Então, quando a morte chegar, chegou tarde, porque a minha vida já está resolvida. E por isso que podemos dar o brado de vitória, dizendo que a vitória venceu a morte. Então nada mais nos apavora, nada mais nos angustia. A gente não está mais aqui para preservar a vida, nós estamos mais aqui para se proteger e ter uma vida bem longa. Negativo, a gente está aqui para cumprir propósitos. Por isso que o versículo 58, ele encerra dizendo isso no versículo 58, e ele não mudou de assunto. Ele levou a igreja a um nível de gente, vamos se levantar, sejam firmes, sejam inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, porque o Senhor tem muita coisa a fazer através da sua vida, através da minha vida, tem muita gente para a gente alcançar, tem muitas pessoas para nós edificarmos, tem a nossa família para a gente pastorear, firme, inabalável, abundante na obra do Senhor, porque nós sabemos que no Senhor o nosso trabalho não é vão, porque a nossa sobrevivência, isso já acabou, nós já temos vida eterna. Então agora a gente pode enfrentar leões, nós podemos encontrar feras, nós podemos morrer todo dia. A minha vida já está resolvida no Senhor. Eu vou ensinar isso para os meus filhos, eu vou repartir essa vida com todos. Nós não estamos aqui para as coisas estarem bem amanhã, não. Estudarei, trabalharei, adquirirei, mas tudo isso já morto na sua origem, para ter perspectiva eterna no seu dia a dia. Então agora tudo meu é eterno. Os relacionamentos que eu tenho com vocês têm desdobramentos eternos. Os relacionamentos que eu tenho com os meus filhos são desdobramentos eternos, e não somente aqui, nessa vidinha dura que a gente tem, mas agora tudo tem nas perspectivas eternas. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, é isso que a gente precisa ouvir. Quero convidar você a acompanhar comigo uns livros, uns versículos em Apocalipse. E a gente vai encerrar esse culto lendo isso aqui, e a gente vai fazer um coral cantando uma música. E se os meninos já quiserem vir, vamos. Mas eu convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse. Eu acho que será projetado aqui também. Mas, em nome de Jesus, perceba o que João, ele escuta do Senhor para registrar. Apocalipse 2,17. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2,26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. 3,5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. De modo algum o seu nome será apagado do livro da vida. Sabe por quê? Porque você é um vencedor. 3,12, diz aqui, continuando o 3,5, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Imagina o que é isso. 3,5, o vencedor, 3,12, ao vencedor faloei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Chegamos no fim. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse 3,21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Que isso, Senhor? Você vai sentar comigo no meu trono. Assim também como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Por favor, Apocalipse 21, e a gente encerra. Verso 1.
Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esse dia será o dia do consolo eterno e absoluto. A morte, ela não existirá mais. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, será se tem gente sedenta hoje à noite nesse lugar, eu darei de graça a água da vida. Verso 7. Do que estamos falando? Vitória. Do que ele está chamando? O vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A gente só vai passar pela primeira. Se Cristo não voltar hoje, todos nós passaremos pela primeira. Mas sabe o que eu te digo hoje? Ela será a única. A única. Porque agora nós celebraremos a ressurreição. Vamos ficar em pé, vamos encerrar este culto com uma oração, dizendo que ao enviar o seu filho, as coisas já estão resolvidas. E se por acaso um dia a gente tiver que enfrentar a morte, a gente não vai ter mais medo não.